Esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Filosofando pelo Paraná. Nós estamos aqui no Sítio Shalom, na cidade de Sapopema, um lugar belíssimo, um contato com a natureza. Eu sempre falo, um domingo com a natureza é um dia perfeito. Pessoal, nós gravamos também aqui um vídeo aqui no Sítio Shalom, onde nós mostramos esse lugar encantador. Quem não assistiu ainda assista, porque é um vídeo maravilhoso. Aqui o lugar é maravilhoso. Pessoal, é assim, ó. Hoje nós vamos falar sobre mitologia grega, mais especificamente sobre o mito do rei Édipo. Vamos lembrar uma coisa? Os gregos usavam a sua mitologia para explicar muitas coisas, para explicar como funcionava o universo, para explicar as ações humanas, os desejos humanos, ou seja, eles usavam a sua mitologia para entender o universo e para entender o próprio ser humano. E o mito do rei Édipo explicava o destino. Os gregos acreditavam em destino. E você? Você acredita em destino ou você acredita no livre-arbítrio? Deixa aí nos comentários o que você acredita, no destino ou no livre-arbítrio. Muito bem, os gregos acreditavam no destino. E os gregos acreditavam que era impossível sair do destino. Não tinha como fugir do destino, porque era o deus Apolo. O deus Apolo traçava o destino das pessoas. E uma vez que o deus Apolo traçou esse destino, já era. E os gregos acreditavam que quanto mais você fugisse do destino, pior ficava. Mais você encontra ele. Não tinha como fugir do destino. E para isso eles contavam uma história. Um mito. Que é o mito do rei Édipo. Que eu vou resumir aqui para vocês. Vocês sabem que a Grécia Antiga é dividida entre cidades e estados. Uma das cidades-estados chamava-se Tebas. Tebas era governado por um casal de reis muito novinhos e belíssimos. Laio e Jocasta. Jocasta era belíssima. Jocasta chamava muita atenção pela sua beleza. E ela era muito nova. E eles tiveram o primeiro filho, primogênito, o príncipe herdeiro. Jocasta e Laio se encantaram com o bebê. E o rei vai até o oráculo para saber o destino do seu filho. Quem era o oráculo? O oráculo, ele era uma espécie de um adivinho que sabia o destino das pessoas, porque ele tinha um contato com o deus Apolo. O deus Apolo contava para ele o destino das pessoas e ele contava para as pessoas o destino. E uma observação importante aqui. Olha quem vai ao oráculo, o rei. Ou seja, a crença no oráculo, a crença no destino era geral. As pessoas, os gregos acreditavam, desde o homem mais simples até o rei, desde o mais pobre ao mais rico. Ou seja, as pessoas acreditavam no oráculo de várias classes sociais. Era uma crença comum na Grécia Antiga. O rei vai ao oráculo perguntar o destino do seu filho. O oráculo fala: o destino do seu filho é terrível. O seu filho está condenado pelo deus Apolo a matar o seu pai, casar com a sua mãe e ter 4 filhos com ela. 2 meninos e 2 meninas. Ou seja, o seu filho vai matar você, casar com a sua esposa e ter 4 filhos com ela. Pessoal, esses eram os 2 piores crimes na Grécia Antiga. Eram os 2 crimes que os gregos mais abominavam, que era o parricídio e o incesto. O que é o parricídio? Quando o filho mata o próprio pai. O que é o incesto? A prática sexual entre parentes de primeiro grau. Os gregos abominavam esses 2 crimes. O filho do rei, o príncipe herdeiro, estava traçado no seu destino que ele ia cometer esses 2 terríveis crimes. O que acontece? O rei Laio entra em desespero, pensa o que fazer. Ele vai para o palácio, chama um escravo e fala para o escravo: leve esse menino para a floresta e mate. O escravo pega o Édipo recém-nascido,
do caminho do palácio até a floresta, o escravo, ele fica com dó, porque imagina só, né? Você tá com um bebezinho, recém-nascido, o Édipo era uma gracinha, e ele vai pensando, por que eu tenho que matar essa criança? E o rei não diz para o escravo por que ele tinha que matar, até porque naquela época o rei não tinha que dar satisfação para ninguém, muito menos pro escravo. Só falou, vai lá e mata e acabou. E todo mundo tinha que cumprir a ordem do rei. E o escravo fica naquela, né, com dó de matar a criança. Imagina, você chegar, né, aqui nós estamos numa mata, ó, você chegar numa floresta aqui, pegar uma criança, matá-la, uma coisa terrível. O escravo ficou com dó. O que o escravo faz? Abandona o bebê na floresta e vai embora. Ele não teve coragem de matar a criancinha. Ele vai embora, o Édipo começa a chorar, passa um viajante. Esse viajante, ele era de uma outra cidade-estado muito distante de Tebas, que era Corinto. Esse viajante encontra o bebê, ouve o choro do bebê, vai atrás do choro do bebê e encontra o bebê, olha, procura para ver se vê algum adulto, não vê, e ele já desconfia, né? Percebe? Abandonaram a criança aqui na floresta. Ele pega essa criança, leva para Corinto. No caminho até Corinto, ele se lembra que o rei não tinha filhos. E ele era muito amigo do rei. Ele era amicíssimo do rei. O rei era infértil. Só que o rei de Corinto era Políbio. Políbio não poderia ter filhos, e ele nunca falou para ninguém. Porque uma das obrigações do rei era deixar um príncipe herdeiro. Então, o Políbio nunca falou que não poderia ter filhos. E esse, que era muito amigo do rei, sabia disso, pega o Édipo, entrega para o Políbio. O Políbio passa a criar o Édipo como se fosse filho biológico. Políbio nunca contou para ninguém que aquele era filho adotivo. O Édipo cresce acreditando ser um filho biológico do Políbio. Todo mundo acreditava ser o filho biológico do Políbio. E o Édipo vai crescendo, passa a ter uma educação de príncipe herdeiro, acredita ser o príncipe herdeiro, e vai crescendo até que ele chega na juventude, e ao se tornar jovem, ele vai até o oráculo. Chega no oráculo e pergunta para o oráculo, qual é o meu destino? O oráculo diz, seu destino, matar o seu pai, casar com a sua mãe, ter 4 filhos com ela. O Édipo se apavora. O Édipo, primeiro que ele não entende nada. Porque o Édipo ele era um bom rapaz. Ele amava o seu povo, era amado pelo seu povo. O Édipo era um bom filho, amava seu pai, amava sua mãe. Ele não entende, ele fala, como assim eu vou matar o meu pai? Ele fala, como assim eu vou me casar com a minha mãe? Falo, isso não passava pela cabeça dele. Ele achava uma coisa terrível, como todos os gregos achavam. E ele fica, né, apavorado, o que eu faço, o que eu não faço. Aí ele pensa, eu vou para uma cidade-estado muito longe daqui. Porque se eu estiver muito longe do meu pai, muito longe da minha mãe, como que eu vou matá-los? Não tem como. Então, o que ele faz? Ele pensa, qual é a cidade-estado mais longe de Corinto? Tebas. Então ele pensa, vou para Tebas. E vai para Tebas. Pessoal, para chegar em Tebas, Tebas era cercada por precipícios, por abismos, por cânions. E tinha uma ponte para entrar em Tebas. Vamos lembrar que não eram essas pontes que nós temos hoje. Nós estamos falando lá de mais de 4.000 anos atrás. Então era uma ponte rústica, estreita. E era de madrugada. O Édipo estava passando. Agora aqui uma observação para entender o que vai acontecer na ponte. O fato que acontecerá na ponte, nós vamos ter que recuar um pouquinho na história. Tebas estava sendo amaldiçoada por uma esfinge. O que era a esfinge? A esfinge era um monstro da mitologia. Aqui não só da mitologia grega, a mitologia egípcia também tinha esfinge. Era um monstro da mitologia, que ele tinha o corpo de leão
e a cabeça de uma mulher. A esfinge aparecia para as pessoas e dizia: decifra-me ou devore-te. Ela fazia uma pergunta. Se a pessoa respondesse a pergunta, ela sumia. Se a pessoa não respondesse, ela devorava a pessoa. O que acontece? Ela chegava para as pessoas e perguntava, no caso essa esfinge, ela perguntava: qual o único animal que quando filhote anda com 4 patas, quando adulto com 2 patas e quando envelhece com 3 patas? As pessoas não conseguiam decifrar o enigma da esfinge. Até porque, vamos conversar uma coisa, né? A esfinge apareceu para você. Você viu a esfinge, você já não imagina, você não começa a raciocinar, você já não começa nada. Se ela perguntar seu nome, você erra. Né? Ela tá ali, pronta para te devorar. Imagina, né? Um nervosismo, um apavoro. Então, as pessoas não decifravam o enigma da esfinge. Até que as pessoas começaram a ficar apavoradas, imagina. A cada dia que passa, você descobrir que uma pessoa sumiu de Tebas e o próximo pode ser você. As pessoas vão até o rei, falam: rei, o senhor que é o responsável por nós aí, ó. O senhor tem que resolver o problema. Rei Laio não conseguia decifrar o enigma da esfinge. Rei Laio vai procurar ajuda fora. Só que para procurar ajuda fora, ele tinha que sair disfarçado de Tebas, até por conta da esfinge. Ele tira as roupas de rei e vai. Agora nós voltamos na ponte. Agora vocês vão entender o que aconteceu na ponte. Rei Laio, ele sai de Tebas, disfarçado, com roupas de plebeu, e ele sai. Édipo vem entrando. Os dois se cruzam na ponte. Rei Laio, com aquela arrogância de rei, ele manda o Édipo sair da frente dele. O Édipo não tinha como adivinhar que aquele era o rei. Ele não sabia que aquele era o rei. Ele se sente ofendido. Eles começam a discutir. Vão para as vias de fato. Édipo derruba o Laio no abismo. Édipo mata o rei Laio e entra em Tebas. Ao entrar em Tebas, a esfinge aparece para o Édipo e pergunta: qual o único animal que quando filhote anda com 4 patas, quando adulto com 2 patas e quando velho com 3 patas? Que animal é esse? E o Édipo responde: é o homem. Criança, ele engatinha. Adulto, ereto. Velhinho, com a bengala. A esfinge se joga no abismo e some. Pessoal, o Édipo, que não é rei aqui ainda, o Édipo, ele resolve o pior problema de Tebas. Você imagina que as pessoas ficaram extremamente gratas a ele. O que acontece? Ele vai entrando em Tebas, as pessoas agradecidas, e aí se descobre que o rei tinha sido morto. O rei estava lá no abismo, encontraram o corpo do rei. Ninguém sabia quem tinha matado o rei. Nem o Édipo. O Édipo sabia que ele tinha matado uma pessoa, mas não sabia que aquele era o rei. E, obviamente, que ele não ia chegar em Tebas: matei um tebano, tá lá. Não ia falar isso. Mas ele não sabia que era o rei. O rei estava morto. Naquela época o poder era passado de pai para filho. Não tinha eleição, não era assim que funcionava. Lá em Jocasta não tiveram mais filhos. Eles se assustaram demais com a profecia do oráculo, não tiveram mais filhos. Laio estava morto. E agora? Quem vai governar Tebas? O povo tebano ficou super agradecido ao Édipo e pensou: quem vai nos governar é o Édipo. O povo tebano aclama Édipo rei. O Édipo se torna rei. Só tinha um problema. Para ser rei, tinha que casar com a rainha, porque a rainha estava viva. A Jocasta era muito mais velha que o Édipo, obviamente. Mas ela era muito bonita. O Édipo pensou: eu estava fugindo de uma desgraça. Agora eu me torno rei. E vou casar com uma mulher mais velha do que eu, mais belíssima. Então vou me tornar rei? Então tá tudo certo. Caso com a rainha. Tá tudo certinho. Não tem problema nenhum, não. Ele se casa com a Jocasta. Tem 4 filhos com a Jocasta. 2 meninos e 2 meninas. Passa-se muito tempo. O Édipo é o rei de Tebas. Eles estão vivendo a vida deles. O Édipo descobre que ele
O que ele era? Ele era pai dos irmãos dele? O que ele era? Ele era... Porque né, ele era filho da esposa dele. O que ele era? Ele entra num apavoro grande. Como que ele descobre? Aí eu não vou contar, senão esse vídeo fica muito longo. E vocês vão ler o livro Rei Édipo. Essa história, ela foi contada pelo Sófocles, lá na Grécia Antiga, escrita em forma de teatro. E esse livro, ele existe para nós até hoje. Tem várias bibliotecas municipais no Brasil inteiro que tem esse livro traduzido para o português, O Rei Édipo do Sófocles. Meu amor, que sempre edita os vídeos, ela vai deixar aqui, enquanto eu estiver falando aqui nesse momento, ela vai deixar a capa do vídeo aqui, do livro, perdão, aqui no vídeo, para vocês saberem e irem ler o livro, porque vale muito a pena. É uma leitura prazerosa e extremamente importante. Um clássico da literatura mundial, perdão. Leiam o Édipo Rei do Sófocles e você vai descobrir como que o Édipo descobriu o que ele era. Ele entra em apavoro. Ele fica tão apavorado, ele fica tão... Naquela época os reis usavam um manto com um broche que prendia o manto. Ele pega aquele broche e arranca com o alfinete do broche, ele tira os seus próprios olhos. Ele fala, eu não quero ver aquilo que eu mesmo fiz. E a Jocasta se enforca, ela se suicida, ela não aguenta, não suporta o peso de todo aquele mal, toda aquela desgraça, do que ele estava acontecendo. Os olhos são órgãos vitais? Não. O Édipo não morre. Inclusive tem a continuação, porque é uma trilogia. Depois tem mais 2 livros que o Sófocles escreveu, como que é a vida do Édipo. Você quer saber como que é a vida do Édipo? Leiam depois Antígona e Édipo em Colono. São os 2 livros que continuam. Depois que vocês lerem esses livros, aí eu vou contar para vocês qual que é, como funcionou a vida do Édipo sem os 2 olhos. Ele continua rei? Ele perdeu o trono? O que aconteceu com a vida dele? Nós ainda vamos gravar mais vídeos sobre o Édipo, dando continuidade à sua saga. Agora, o que é importante vocês entenderem aqui? A força inexorável do destino. A força inabalável do destino. Uma vez que o deus Apolo traçou o destino das pessoas, já era. Quanto mais você tenta fugir do destino, mais você vai ao encontro dele. Você, vou repetir, a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Você acredita em destino ou acredita em livre-arbítrio? Deixa nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Se você tiver alguma coisa que vocês não gostaram, deixa nos comentários também, que nós vamos conversando, dialogando, aquilo que eu sempre falo, vamos construir o conhecimento juntos. E uma coisa extremamente importante que eu não posso deixar de falar. Dê um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos ajude a divulgar o pensamento filosófico. E até os próximos vídeos do quadro Filosofando pelo Paraná.